Fala pessoal, beleza? Vou fazer um pouco da leitura aqui, né? Um pouco de forma um pouco mais ampla, né, pessoal? Indo do diário, né, para movimentos do intraday, né? Muitas vezes, né, dá para a gente utilizar isso, algumas vezes, dependendo da movimentação, não dá, né? Mas aqui tem uma movimentação interessante aqui para vocês perceberem, ó. Primeiro essa movimentação aqui, né, que é um toque, segundo toque, né, região de wedge, fez uma correção profunda aqui, né? E depois, né, quando ele chega de novo aqui no preço, né, com essa sombra aqui, né, ele acaba fazendo nova movimentação, né, de baixa aqui, beleza? Dentro dessa movimentação, pessoal, aqui você consegue ver mais uma wedge, né, que é essa mínima ligada a essa nova mínima, né? Afastado das médias, né, o preço acabou, né, repicando. Isso daqui foi postado em imagem uns dias atrás, quando chegou nessa região aqui. E agora, pessoal, a gente vai trabalhar Fibonacci, né? Você tem essa pernada de baixa aqui, né, que é uma pernada de baixa que parou exatamente no terceiro toque, né, da linha de tendência de baixa, né? Formou uma wedge nesse terceiro toque, afastado das médias, com MM50 flat, né? Então tinha boa tendência de voltar e isso daqui se tornar uma lateralidade, né? Dentro de uma lateralidade, pessoal, né, essa lateralidade ela pode vir mais acima, né, testar novas máximas, voltar a cair, né? É o que acontece, né, em lateralidade, né? O preço não renova máximas, né? Não mantém renovação de máximas, né? E aqui, pessoal, né, agora pegando essa perna de baixo aqui, traçando um fibo, né, da mínima até a máxima, né? Depois a gente pega e joga o gráfico para os 5 minutos, né? Dentro daquela movimentação, no dia anterior, né, se vocês observarem, isso aqui foi o dia 16, tá? É o dia de ontem. O ponto de parada do preço, pessoal, do dia, foi o primeiro nível, né, da retração, né? 38,2, primeiro nível de retração, o preço chegou até ali, né, deixou gatilho, interessante, topo mais baixo, interessante, topo mais baixo, venda interessante, né? Até que ele achou um ponto de parada, né, próximo da região do fechamento do gap, beleza? Aqui também formou uma wedge, né, como visto na imagem que foi postada. E no dia de hoje, pessoal, né, o preço abre já dentro do alinhamento do dia anterior, né? Era um alinhamento de alta, né? Como se tivesse acontecido aqui uma continuidade de um pullback. Logo em seguida o preço sai da MM20, né, com uma boa barra de ignição, pouca sombra, né, superior, e dá um gatilho de compra, né? Aqui você tem, né, a formação de um PC, né, um pouco mais lento, mas ainda assim é um PC, né? E veio até o topo anterior, são 500 pontos. Em seguida ele faz um novo pullback na MM20, né? Deixa aqui um preço de fechamento de reversão, uma barra interessante também, gatilho de compra, né? E você teve a possibilidade de pegar mais 700 pontos. Onde foi o ponto de parada, pessoal, do preço? Exatamente nos 50%, né, da movimentação, né, do macro, né, movimento que a gente havia marcado, né? Lá do diário, a parada do preço foi exatamente aqui, certo? Da movimentação do macro, beleza? E o preço, né, corrige, né, faz uma correção, para na região da MM50 flat, né, e da região do que ele tinha sido, né, região de resistência no dia anterior, né? Então aqui, região que era resistência, né, aqui acaba servindo como suporte, aqui acabou servindo como suporte, beleza? Então acabou travando o preço aqui, né? Se você olha para trás, você ia conseguir enxergar isso. E aqui ocorre o rompimento, né, pessoal? Essa região aqui teve, a partir dessa barra tem alinhamento, então a partir daqui, né, todos os gatilhos de compra que você pega no meio do caminho são válidos, né? 1.380 pontos, né? Então aqui, se você não pegou logo após essa boa barra de ignição, né, até aqui embaixo,
você já tinha tido gatilho de compra, aqui você já tinha tido uma briga de volume, né, que muitas vezes serve como suporte ou resistência. E aqui tem entrada, né? Você sairia aqui com bons pontos, aqui tem entrada. Você sairia ainda com, né, todos esses pontos. Aqui tem gatilho de entrada, stop, né? Interessante. Candle pequeno, muitas vezes após candles pequenos você vê uma boa barra de ignição. Outro gatilho de compra, né? Aqui dá até para você brincar, né, de scalp para quem ainda não tem tanta confiança no operacional, né? Você entra aqui, sai exatamente às vezes na mesma barra, né, 200 pontos, né? Entra na próxima, pega mais 200 pontos. Para quem ainda não tem confiança suficiente, aqui é uma forma de você fazer scalp, né, a favor da tendência, pegando os gatilhos. Pensar em vender aqui, pessoal, por exemplo, nesse gatilho aqui, não tem como, né, você pensar em vender. Você tem todas as médias alinhadas, né, trabalhando de maneira ascendente. Você não teve nenhum gap de média, né, você não viu nenhum fechamento com máxima e mínima abaixo da MM20, né, ou seja, você não viu a presença dos vendedores aqui fazendo uma movimentação de baixa, certo? Nem mesmo aqui, pessoal, quando você vê, né, que candles vermelhos têm maior probabilidade de cair do que de subir, ainda assim o preço tende, né, a tentar fazer uma movimentação de alta. E você não viu nenhum fechamento completo, né, com máxima e mínima abaixo da MM20, ou seja, os compradores, né, estão muito presentes e os vendedores estão ausentes. Então, a partir dessa movimentação aqui, né, você tinha como pegar compras, né, pessoal? Até mesmo depois que ficou próximo de uma lateralização, né, ainda assim você ainda sairia, né, entrando comprado, você sairia com pontos, né? O ponto de parada do preço, pessoal, ele parou no último nível de retração, que é o 61.8. E no diário, pessoal, a gente não viu, né, essa movimentação ter fechamento acima, né, do 61.8. Então amanhã, né, como é o último nível da retração, amanhã a gente pode ter, né, uma movimentação de baixa, né, pensando nisso daqui como sendo uma perna de baixa, segunda perna de baixa, a possibilidade de mais uma perna de baixa, né, de correção, a partir desse topo, né. Então amanhã a gente ainda pode ter uma movimentação de baixa, né, por ser essa retração de 61.8, mas a gente reage ao preço, né, pessoal. Hoje a gente viu forte presença dos compradores, e se o preço se mantém trabalhando acima das médias, como foi isso daqui, você só aproveita os gatilhos de compra, né? Você não vai pensar em ser o primeiro a vender. Para você vender, você precisa ver isso daqui, né? Você precisa ver uma movimentação de baixa, né? Com bons pontos, 650 pontos. Aqui, né? Ao chegar na região da do 50 do macro movimento, depois você vê aqui um topo mais baixo, né? Que é uma estrutura, é uma quebra, né, da estrutura. Você vinha vendo topo mais alto. O que, que você espera para uma tendência de alta? Topo mais alto. É para você não vender, né? Aí você vê um topo mais baixo, com uma boa barra de ignição, né? Até uma venda interessante, né? Apesar de um stop caro, né? Pagou ali mais de 600 pontos. Beleza, pessoal? Então atenção àquilo que vocês podem ver amanhã. Parou numa região de resistência, né? Que é o 61.8. Então amanhã a gente pode ter uma movimentação de baixa, né? De maneira bem interessante, né? Caso a gente vá ter mais uma boa pernada de baixa, né? Se o preço se mantém aqui acima das médias, ele vai continuar subindo, né? Então o que a gente tem de padrão é que quando o preço está nesse tipo de alinhamento, candles azuis, gatilhos verdes, a gente está aproveitando os gatilhos de compra até que isso fale, beleza? Vou colocar aqui o dólar, pessoal, né? A gente fazer uma análisezinha rápida nele também. Pessoal, o dólar ele ainda está fazendo, né, topos descendentes. Parou de renovar, né, fundo até aqui, né? Mas deixou um topo mais baixo. O dólar, pessoal, né, ele tem essa mínima aqui que foi importante. Por que essa mínima aqui é importante? Porque ela ainda não foi perdida, né? Ela não foi rompida. Então, como essa mínima aqui, ela não teve nenhum fechamento abaixo dela, né, principalmente um fechamento interessante, né, com 60% da barra, pelo menos, abaixo da movimentação, né, o dólar fez um PC, né, aqui, ativado com essa barra, né, e teve uma boa movimentação de baixa hoje, uma movimentação interessante, veio até a mínima aqui fazer um teste. E amanhã, né, provavelmente ele pode vir testar
essa mínima aqui, né, de 5,29, né? O preço pode testar essa mínima aqui, né, ou até a mínima mais baixa aqui. Pensando em retração, pessoal, como a gente fez aquela movimentação no índice, né, pensando em retração aqui no dólar, o dólar ele já rompeu, né, o 61,8, que seria, por exemplo, pensando numa correção, né, o que você gostaria de ver para você entrar comprado numa movimentação dessa? Que o preço parasse no 38, ou parasse no 50, ou parasse no 61,8. Ele não parou, né, ele tem um bom fechamento abaixo aqui, né, da 61,8. Até pode ter uma movimentação de alta amanhã se o índice, né, já fizer o movimento oposto, né? Aí talvez a gente veja uma movimentação mais explícita, né, de alta novamente. Fechou, né, numa região de acumulação, né, num range curto, né? Aqui você consegue ver, né, que é um range bastante estreito, né? Range, né, de final do dia. Então é uma região de acumulação, e região de acumulação a gente vai descobrir para onde ela vai a partir de amanhã, né, pessoal? Se abre aqui no gap de alta, ele pode fazer um pullback e voltar a subir. Se ele abre no gap de baixa, né, ele pode fazer um pullback e voltar a descer. Né? São movimentos repetitivos mais comuns, né, dentro de estruturas do mercado. Né? Aqui ele veio descendo, fazendo topos e fundos descendentes, né, e chegou aqui dentro de uma consolidação estreita, né, não muito interessante de ser operado. Beleza, pessoal? Aqui está o 61, né, que acaba sendo agora uma região de resistência, né, para essa movimentação. Mini dólar também, né, depois que ele rompe esse pivô maior aqui, né, ele deu o primeiro alvo aqui, né, e a região dos 50% ficou exatamente no fundo do dia aqui, né, pessoal? Então ele chegou a dar dois níveis de espelhamento para baixo aqui, certo? Viu o rompimento de pivô? Lembrem de trabalhar com espelhamento, para que vocês consigam carregar alvos, né, de maneira mais positiva, né? Aqui, por exemplo, dentro dessa movimentação de baixa, né, gatilhos de venda, né? Então você está vendendo, né, 19 pontos, novo gatilho, aqui ó, tem um gatilho pequenininho aqui que está em cima, abaixo dessa linha. Então se você vende aqui, você pode colocar seu stop aqui na máxima desse movimento, né? Você teria mais 27, 28, mais 38 pontos para baixo aqui, né? Aqui deu um novo gatilho, entrada aqui, você pode manter seu stop na máxima aqui do movimento, né? Aqui você, só em 10 minutos, você teria 20 pontos, novo gatilho, pessoal, né? Stop de quase 4 pontos, né, para alvo de 13, novo gatilho, né, entrada aqui, aí o stop já fica um pouco maior se você hesitou no primeiro, 6 pontos, né, e o alvo também fica menor. Beleza, pessoal? Aqui lateralização, né, médias flat, não tem o que fazer, né, que é melhor você parar de operar e fazer outras coisas, estudar, fazer backtest. Beleza?